Próxima etapa é verificar o pulso. Pulso significa apertar e soltar o botão. Então, quando eu apertar e soltar o botão, eu quero que o farol acenda. E quando eu apertar e soltar o botão pela segunda vez, eu quero que o farol apague. Então aqui nós vamos introduzir uma nova técnica de programação. A programação por pulso. Então, voltando ao void loop. Primeira etapa, ler o potenciômetro, mexer nas rodinhas. Segunda etapa, ler os botões de avanço e retrocesso do motor. Terceira etapa é verificar o pulso. Então aqui, ó, primeiro pulso no botão esquerdo acende o farol. Bom, essa técnica, vamos abrir o código aqui. Essa técnica ela se utiliza de uma variável. Aqui eu chamei de flag E. Flag é bandeirinha, sinalizador. E de esquerdo. Então, o primeiro pulso no botão esquerdo vai acender o farol. Então, o que é pulso? Eu aperto e quando eu soltar o dedo do botão, eu completei o pulso. Então, se a leitura analógica do pino botão esquerdo for maior do que 500, eu estou fazendo uma analog read aqui, ó. Não estou fazendo um digital read. Então, se a leitura do pino botão esquerdo, que é esse daqui, ao fazer a leitura eu receber um valor maior do que 500, então lembra, como é um pino analógico, se o botão está solto eu vou ter o valor digital 0. Quando eu pressionar o botão, eu devo ter o valor digital 1023. Então, se eu fizer a leitura do pino botão esquerdo e o resultado da leitura analógica for um valor maior do que 500, deve ser 1023, então essa condição aqui vai ser verdadeira. Mais do que isso, eu tenho aqui uma função lógica AND, e a flag, o sinalizador do botão esquerdo, tem que estar em 0. Então nós vamos utilizar uma variável chamada flag E, e quando ela estiver em 0, significa que o botão esquerdo nunca foi pressionado. Quando eu pressionar o botão, eu vou mudar o valor da variável flag E para 1. Esse valor 1 vai significar para mim, programador, que o botão foi pressionado. E quando eu tirar o dedo, depois de ele ter sido pressionado, eu vou mudar a variável flag E para o número 2. Então, para mim, programador, para eu, programador, esse número 2 significa que o botão da esquerda ele foi solto após ter sido pressionado. Ok? Então, como é que funciona? Se eu olhar o botão e verificar que ele está pressionado e a flag, a variável tá com o valor 0, está me indicando que o botão não foi pressionado, eu vou esperar 1 milissegundo. Esse esperar 1 milissegundo acontece porque, eletricamente falando, quando nós apertamos um botão, aparece um ruído aqui. Ele vai para 5 volts, vai para 0, vai para 5, vai para 0. E aí o Arduino, como ele é rápido, ele consegue perceber tudo isso daí. Então, se nós dermos um tempinho, tipo 1 milissegundo, esse ruído da chave de contato elétrico vai embora. E nós chamamos isso de debounce. Então, é só para esperar o ruído ir embora. E aí eu faço de novo a mesma verificação. Né? Então, olha para a entrada, verifica, o botão está apertado, tá, a flag está indicando que estava em 0, tá. Espera um pouquinho, dá uma olhada de novo. O botão está apertado, continua apertado. E a flag continua em 0. Então, eu posso dizer que o ruído foi embora e que o botão realmente está pressionado. Aí nós mudamos o valor da variável flag para 1 e acendemos o farol. Mandamos ele para raio. Bom, eu só pressionei o botão. Para completar o pulso, eu tenho que tirar o dedo do botão. Então agora eu vou fazer uma outra verificação. Se eu fizer a leitura
da entrada analógica pino botão esquerdo e o resultado for menor do que 500, significa que eu soltei o botão. Então, botão solto é 0, botão pressionado é 1023. Se eu fizer a leitura analógica do pino botão esquerdo e ele me der um valor menor do que 500, é porque o botão está solto. Além disso, tem uma função lógica E. A flag E tem que estar em valor igual a 1. Como eu mudei o valor dela ao pressionar o botão, essa condição só vai ser verdadeira quando eu tirar o dedo do botão. De novo, quando eu tiro o dedo do botão, o ruído dos contatos elétricos vai para 5 volts e 0 volts rapidamente e o Arduino é capaz de pegar tudo isso. Se nós esperarmos um pouquinho, o ruído vai embora. Então espera o ruído da chave ir embora. Eu vou fazer a mesma verificação que eu fiz anteriormente. O botão está solto e a flag está em 1. Se essa condição for verdadeira, eu só mudo o valor da flag para número 2, não mexendo no farol. O farol continua aceso. Então pressionei o botão e quando eu soltar o botão, ele vai mudar apenas o valor da flag, deixando o farol aceso. Vamos testar para ver como funciona até esse momento. Para testar, eu preciso criar essa variável chamada flag E. Então vamos lá em variáveis e tabelas e criar essa variável flag E. Variáveis e tabelas. Então criar a variável como tipo byte. Ela só vai ter valor 0, 1, 2 e 3. Então não preciso de valores maiores que 255. Então do tipo byte é suficiente. Mas poder colocar int também sem problema. Então vamos à simulação. Já criamos a variável flag. Ao iniciar a simulação, o servomotor segue a posição do potenciômetro. O carrinho vai para frente, o carrinho vai para trás. E agora, ao ativar o botão da esquerda, o farol deve acender. Pressionei o botão, o farol acendeu. Soltei o botão, o farol continua aceso. Então, completei o pulso e o farol acendeu no primeiro pulso, logo que eu apertei o botão. Agora eu tenho que continuar a programação para quando eu apertar e soltar pela segunda vez o mesmo botão, ou um segundo pulso no botão esquerdo, fazer com que o farol apague. A ideia é utilizar a mesma lógica. Então vou puxar aqui o código, vamos copiar tudo isso daqui, e em vez de ser primeiro pulso no botão esquerdo, vai ser o segundo pulso no botão esquerdo. Então, é o mesmo código, né? Em vez de ser primeiro, vai ser o segundo pulso. Só que em vez de acender, agora ele vai apagar o farol. Vou verificar se eu apertei o botão e a flag está em valor 2. A flag com o valor 2 me indica que o botão foi solto pela primeira vez. Que o botão foi apertado, mudamos a flag para o valor 1, indicando que o botão foi pressionado. Quando soltamos, mudamos a flag para o valor 2, indicando que o botão foi solto. Então, se eu encontrar o botão pressionado e a flag está dizendo que ele estava solto, espera um pouquinho para o ruído da chave ir embora, faz a mesma verificação. Se o botão da esquerda estiver pressionado e a flag estiver me dizendo que ele estava solto, porque já tinha sido pressionado, mudamos a flag para o valor 3. Esse valor 3, para eu, programador, significa que o botãozinho da esquerda ele foi pressionado pela segunda vez. Então o valor 3 indica que o botão está pressionado, não na primeira vez, mas pela segunda vez. E com isso, imediatamente eu mando apagar o farol. Feito isso, eu vou olhar de novo para a variável e para o botãozinho. Agora, como ele é menor do que 500, ou seja, se o botão da esquerda estiver solto e a flag,
a variável estiver com o valor 3, me dizendo que o botão está pressionado, estava pressionado, significa que eu tirei o dedo do botão agora. Espera um pouquinho para o ruído ir embora e verifica de novo. O botão está solto? Tá. E a flag está dizendo que ele estava apertado? Sim. Então, se essa condição for verdadeira, nós simplesmente voltamos a flag à condição inicial dela, que é o valor 0. Ok? Então, aqui em condições iniciais, vamos iniciar com o valor da variável flag em 0. Então, em condições iniciais, a variável flag esquerda começa com o valor 0. Esse valor 0 indica que o botão não está pressionado. Quando eu apertar, eu mudo para 1, indicando que o botão está pressionado. Quando eu tirar o dedo, eu mudo para 2, indicando que o botão está solto. Quando eu pressionar de novo, eu mudo para 3, indicando que ele está pressionado pela segunda vez. E quando eu tirar o dedo, eu mudo para 0, voltando à condição inicial. Então, esse conjunto, esse pacote de linhas, é o que nós formamos de pulso para ligar e pulso para desligar. Só esse pacote aqui é o pacote de pulso, onde eu ativo o farol com o pulso. Esse pacote eu desativo o farol com um pulso também, a mesma coisa. Essa é a técnica de pulso, acionar coisas por pulso. E vimos junto aqui uma técnica do debounce, que é a retirada de ruído das chaves de contato elétrico. Okay? Ao simular, vamos simular. Ao ligar, o eixo vai seguir a posição do potenciômetro, então ele vai angular até 90 graus. O motor está parado, a luz de freio está acesa. Se eu apertar esse botãozinho, o farol acende. Se eu soltar o botão, o farol continua aceso. Se eu apertar o botão pela segunda vez, ele vai apagar o farol. E quando eu soltar o dedo, o farol vai continuar apagado. Mas agora, se eu pressionar de novo, como eu voltei a condição para flag igual a 0, é como se eu nunca tivesse pressionado o botão. Então, se eu pressionar ele, vai ser a primeira vez, o farol vai acender. Ao soltar, ele muda a flag para o valor 2 e o farol continua aceso. Ao pressionar de novo, a flag estando em 2, ele vai lá esperar um pouquinho e apagar o farol. Ao tirar o dedo do botão, a flag que está em 3 vai mudar para 0, voltando à condição inicial, farol apagado. Bom, esse controle de acender e apagar o farol, ele é independente do movimento da rodinha, ou seja, eu posso ligar e desligar o farol a qualquer momento, se a rodinha estiver em movimento ou não. Okay? E eu posso fazer o carrinho andar, e com o carrinho em movimento eu ainda posso acender o farol, virar a rodinha, ou seja, tudo acontece simultaneamente. Posso apagar o farol com o carro em movimento, parei o carro, acendeu a lanterna, ou seja, os comandos estão de forma independente